a fazer cinema, mais você aprende, que é exatamente um cinema de autor. O cinema de autor você tem que botar a mão ali na argila, né? Olá a todos, meu nome é Ana Marcondes e eu estou aqui para convidá-los a participar dos nossos webinários. Faz parte do programa de ação do PROAC Editais, o Aldir Blanc, que é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, PROAC e Governo Federal. O Instituto Via Cultural tem muito prazer em recebê-los aqui e poder organizar esse trabalho. Aproveitem nossa programação, sigam o nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e curtam com a gente. Até já! Nosso webinário de hoje convida a paulistana Tata Amaral, que é uma das mais talentosas e premiadas realizadoras da cinematografia brasileira recente. Com seus longas-metragens, conquistou quase 70 prêmios em festivais nacionais e internacionais. A cineasta também se destaca pela experimentação e pela originalidade de seus trabalhos. Seu longa-metragem de estreia, No Céu de Estrelas, de 1996, foi considerado pela crítica como um marco no cinema brasileiro, sendo eleito um dos 3 filmes nacionais mais importantes da década, além de ter sido exibido em festivais como Toronto, Roterdã e Berlinale. Tata, em sua carreira, também recebeu inúmeros prêmios em importantes festivais internacionais. Atualmente está dirigindo e escrevendo e produzindo a série As Protagonistas e o documentário Democracia. Fique com o nosso webinário agora e não deixe de seguir a nossa programação. Oi, pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo. Esse é o nosso segundo webinário da mostra Cinema de Invenção, Entre os Ditos e a Ditadura, uma homenagem ao cineasta Eliseu Visconti. Eu quero avisar que esse webinário está sendo gravado, depois ele será disponibilizado no nosso canal do YouTube, assim como todos os outros. Então, se vocês acessarem, já tem lá o primeiro, que foi com Leonardo Brant. Hoje a gente está recebendo a Tata Amaral, que é uma diretora de cinema brasileira e também dona da produtora Tangerina Filmes, aqui em São Paulo. Para citar alguns de seus trabalhos, acho que a gente pode falar sobre Um Céu de Estrelas, Antônia e Trago Comigo. Tata, é um prazer ter você aqui com a gente. A palavra é sua. Obrigada, Laís, obrigada a todas pelo convite. É um prazer, né, falar ainda mais num momento como esse, né, que a realidade nua e crua nos chama de uma maneira tão pungente, né, é um privilégio poder falar de cinema de invenção e de inspiração, né? Acho que o Jairo Ferreira, né, que eu saiba, cunhou essa cineasta, crítico, pensador de cinema, cunhou essa expressão cinema de invenção, e ela foi, quando eu comecei a trabalhar no cinema, era uma ideia muito presente graças a ele. É a ideia de esgarçar os limites, né, de explorar e de implodir os limites impostos pelo cinema comercial em prol da busca de uma linguagem, né, própria, que expressasse a nossa cultura, a cultura brasileira, que expressasse as nossas inquietações e que não atendesse a um padrão pré-estabelecido de cinema, pré-estabelecido por uma outra cultura, né? Que o cinema tem um padrão, o padrão comercial, né, de cinema, de audiovisual, ele é principalmente determinado pelo cinema norte-americano, né, que entra em cartaz, que, enfim, aí tem toda essa história, que é uma história linda também, né, do cinema
de relação com o público, mas também de veiculação de ideologias, de preconceitos, etc., né? E o Jairo foi uma pessoa que, para a minha geração, né, eu comecei a fazer cinema na segunda metade dos anos 80, né, meu primeiro curta-metragem é de 1986, então o Jairo ele trouxe para a gente a reflexão sobre criar com essa linguagem e também sobre identidade, né? Uma identidade que, sim, começa desde os primórdios do cinema, mas que nos anos 60, com o cinema novo e depois com o cinema dito marginal, do qual o Eliseu e o próprio Jairo Ferreira, Helena Inês, Rogério Sganzella fizeram parte, né? Que era esse cinema realmente que provoca e que explode os limites da linguagem, os limites, esses padrões, né, impostos pelo cinema hegemônico. Foi muito importante para a gente, né? Eu fazia parte de uma geração de curta-metragistas que a minha geração tem uma característica muito interessante. A gente se formou profissionalmente em contato com o público, porque os nossos filmes de curta-metragem eram exibidos antes do longa-metragem estrangeiro, em todas as capitais, com mais de 200 mil habitantes do Brasil. Então, por um lado, a gente estava lidando com o formato curto, eram filmes de, no máximo, 10 minutos, que propunham já a experimentação, mas, por outro, também a gente tinha público. E os nossos filmes estavam na programação, os curtas, naquele momento, estavam na programação dos jornais, né? Você abre ali aquela área cultural dos jornais, pelo menos de São Paulo, do Rio, das grandes capitais, tinha lá que curta ia passar com qual longa. Então, o diálogo com o público também foi muito interessante para a gente. Isso pautou realmente, né, a minha geração de um jeito fundamental, né? E acho que todos os curtas que eu fiz a partir de 1986, o Poema Cidade, Queremos as Ondas do Ar, 2 documentários com o cineasta Francisco César Filho, depois 2 filmes de ficção dessa época, né? o História Familiar e o Viver a Vida, são filmes que fazem parte de um momento, né, do cinema brasileiro chamado a Primavera dos Curtas, porque realmente os curtas-metragens passaram a ter aceitação do público graças a essa lei e a esse diálogo, né, imediato com os cinemas. Passaram a fazer sucesso em festivais nacionais e internacionais e serem reconhecidos internacionalmente, né? Talvez o filme que mais tenha se destacado nesse momento tenha sido o filme do Jorge Furtado, que realmente arrebatava prêmios onde quer que ele fosse, e realmente foi um filme de invenção, o Ilha das Flores. Os meus filmes com Chiquinho, Queremos as Ondas do Ar, ganharam prêmio em Oberhausen, em diversos festivais. O meu curta Viver a Vida, um filme de ficção, o primeiro curta de ficção, o segundo curta de ficção que eu fiz também, enfim, ganhou prêmios em vários festivais, e essa foi a característica da minha geração, essa geração que começou na segunda metade dos anos 80. E o rigor com a linguagem, né, a experimentação e, ao mesmo tempo, um profundo respeito com a linguagem, né, uma busca de compreender e de exercer a linguagem audiovisual em todos os seus sentidos, né? Na câmera, no som,
na direção de arte, na interpretação, isso também foi uma marca, uma característica que depois, quando a gente começou a fazer longa-metragem, acho que a Carla Camurati e eu fomos as primeiras a fazer longa-metragem dessa geração, né, que começou na Primavera dos Curtas. Enfim, essa experimentação e, ao mesmo tempo, o rigor, nesse rigor, a gente levou, né, para os longas. E aí eu, por exemplo, fiz meu primeiro longa, Um Céu de Estrelas, que era um filme que explorava bastante a linguagem, um filme todo feito em câmera na mão. Na época, a raiz disso estava 30 anos atrás, no cinema novo, né? Não se usava mais fazer a câmera na mão. A minha inspiração, por exemplo, né, para orientar o Jacó Solitrenik, que fez a câmera de Um Céu de Estrelas, era o Dib Lutfi, que foi o fotógrafo, né, do cinema novo. E também, por outro lado, as câmeras de reportagem de televisão que, naquele momento, saíam às ruas e tinham esse comportamento mais nervoso de busca, né, do objeto a ser filmado. Então, e eu fiz isso dentro de uma casa, né? Usei esse comportamento de câmera que normalmente é utilizado para cenas externas, seja no documentário, seja, né, na época do cinema novo. O nosso filme, Um Céu de Estrelas, ele acontece dentro de uma casa. Então, isso também, e mais todo, enfim, o fato de praticamente, enfim, os planos serem planos de sequência e uma interpretação, né, muito intensa, uma história que acontece de maneira muito concentrada dentro dessa casa, acabou fazendo com que o filme se destacasse também, né, no cenário internacional. Ele estreou em Toronto, no Festival Internacional de Toronto, foi para Berlim, foi para Roterdã, e principalmente ganhou um texto do qual eu até hoje me orgulho, me emociono, do cineasta Carlos Reichenbach, que está inscrito também, né, no hall dos cineastas de invenção. Então, esse reconhecimento do Carlão numa crítica de uma revista linda, assim, publicada pelo hoje Espaço Itaú de Cinema, essa revista era mensal, e muito me emocionou. E isso acabou, né, de certa forma, também me levando, né, para outras investigações nos próximos longas, nos longas seguintes que eu fiz, Através da Janela, depois o Antônia também, que eu volto, né, a essa câmera na mão, com o Jacó Solitrenik, meu parceiro, João Godoy, também, né, meu parceiro, os dois, fotógrafo e técnico de som, respectivamente, explorando, inclusive, o potencial criativo do som. Né? O som também é um elemento muito importante para mim, para a minha cinematografia, a construção, né, do som e enfim, do seu potencial narrativo, né? A gente acho que é da maior importância a gente seguir pensando no cinema como uma linguagem a ser explorada, né, a ser apreendida também, porque existe um cinema hegemônico norte-americano, ele, de certa forma, ditou as regras, né, até hoje, desde os primórdios, embora a gente não possa esquecer de falar das experiências do cinema soviético, do Eisenstein, né, e a gente não possa deixar de falar, né, que a primeira e o primeiro cineasta do mundo a usar dispositivos narrativos foi uma mulher, Alice Guiblache, que agora a gente está conhecendo essa história, né? Ela foi apagada
durante, enfim, décadas da história do cinema, e agora está sendo restabelecida, e foi uma cineasta de invenção também, né? Que primeiro que inventou um formato, que é o formato narrativo, que até então, né, os irmãos Méliès tinham usado o filme para documentar, e segundo, enfim, ela criou um formato, né? O seu caráter de invenção é enorme. Queria abrir um pouco o espaço para ouvir algumas perguntas, algumas provocações. Você falou sobre o som como som e música. A gente tem uma linha musical incrível dentro do cinema brasileiro e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. O som, como elemento narrativo, né, eu incluo absolutamente tudo que é áudio, né, numa obra. O que isso quer dizer? Quer dizer que as vozes são narrativas, o som ambiente é narrativo, né? Você pode construir espaços e experiências a partir do som. Por exemplo, né, se aqui eu começo a soltar um barulho, um apito de navio, mesmo eu estando no centro da cidade de São Paulo, vocês vão imaginar que eu esteja na praia, né? Então, isso para ser bem didática, as possibilidades narrativas do som são imensas. E o som, o ruído e o som ambiente também. Se a gente tem aqui né, se eu coloco aqui uma caixinha com tiroteio, vocês vão achar que eu estou, né, no meio de um tiroteio ou mesmo numa guerra. Então, realmente tudo isso é para ser levado em consideração. E a música, é claro, né, é um elemento narrativo que é muito explorada, de certa forma, né? Tem uma das pessoas com quem eu trabalho, e trabalhei faz tempo agora que não trabalho, que é o Lívio Trachtenberg. Ele é um músico, e ele fala, eu não sou trilheiro, né? Porque eu não boto nada no trilho, eu faço música de cena. E ele brinca, né, que ele não é meteorologista, que ele não gosta de criar clima, porque realmente, né, eu acho que um uso empobrecido, por exemplo, né, do som é você, então tá, agora a cena de amor você bota um violino, bota uma musiquinha ali, né, ou sei lá, uma cena tensa, você, né, se reproduz o ritmo galopante, e, enfim, são dispositivos óbvios e desgastados, né, que você pode trabalhar com isso de outra maneira, né? Sabendo, né, o que é o óbvio, você pode criar outras relações entre som e a imagem, né? Por exemplo, de comunhão e de dissociação. Eu tive algumas experiências em filmar música. Primeiro porque eu gosto muito, né, de música, e segundo porque, enfim, é 50%, né, de um filme. Algumas experiências, né, que eu posso comentar, por exemplo, e essa em especial se deve muito à minha parceria com o Francisco César Filho. Foi um filme que a gente fez, nosso primeiro curta, chamado Poema Cidade, e onde Poema Cidade, inclusive, é o nome de um poema do Augusto de Campos, e o Augusto, ele, que é um poeta maravilhoso, um poeta concreto, que até hoje produz, vale a pena a gente conhecer a obra dele. O Augusto, ele também faz poemas visuais e em movimento, né? Principalmente, acho que os concretistas é que começaram, né, com aqui no Brasil, a explorar a visualidade, a sonoridade dos poemas. E o Poema Cidade, por exemplo, é um poemão, atrucado
capa calce, duplo elasti, enfim, agora eu não me lembro, sabia de qual, mas tudo termina em cidade. São várias palavras que terminam em cidade. E aí esse curta que a gente fez, ele, como por trabalhar, né, com os poemas do Augusto de Campos, a gente acabou absorvendo, né, todo o potencial de musicalidade do Augusto e também dos seus parceiros, né? O Haroldo de Campos, o Décio Pinhatari, enfim, e vários outros ali que estão presentes no filme. E o Queremos as Ondas do Ar, que é outro curta que a gente fez juntos, né? O Francisco César Filho e eu também. Queremos as Ondas do Ar é o nome de uma música dos Ramones, né? Acho que os próximos filmes também, né? O Viver a Vida, todos eles têm a música como matéria mesmo, né? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Não, a música, para mim, não é uma maneira de criar um clima no filme. Ela muitas vezes dá nome ao filme, né? Mesmo. E Antônia talvez seja um exemplo, né, disso. Antônia é um grupo musical composto por 4 mulheres quatro jovens que querem se afirmar no mundo do rap. E para filmar todo o dispositivo criativo do rap foi utilizado no filme, né? Um deles, básico, né, no rap não existe intérprete, né? O MC é o autor da fala, do poema, né? E o DJ faz a base para ele rimar, improvisar. E eu aproveitei essa dica do rap e, como roteiro, Roberto Moreira e eu, a gente escreveu uma partitura de cenas e os diálogos foram criados a partir dos ensaios e das improvisações, para que as atrizes e atores que foram escolhidos no meio do rap, né, não eram pessoas que tinham experiências com atuação, mas eram cantores, MCs, intérpretes e improvisadores. Eles foram nos ensaios improvisando os diálogos, né? A gente filmava todos os ensaios e depois eu editava aquilo e só no final desse longo processo de ensaio é que mostrei a edição e aí criamos o texto a partir do texto que os atores e as atrizes haviam proposto, né? Era uma fala deles. Então, enfim, isso fora, né, o desafio de filmar show ao vivo, né, com vários takes, etc. Mas tudo isso para dizer que a música ela pode influenciar uma obra cinematográfica desde as suas entranhas, né? Não apenas ser uma coisa que você coloca depois, né? Mas que ela começa junto com a construção do filme desde o início. A Eide Matias está perguntando, falando aqui, como adequar a linguagem do cinema tradicional com os recursos digitais de hoje, como, por exemplo, o celular? Bom, já está adequado, né? Porque assim, o VOD, né, a banda larga, ela já, né, o cinema tradicional amalgamou-se, né, na internet, na banda larga, o VOD é uma realidade e muito, né, das novas narrativas, em especial das séries, né, que estão sendo tão apreciadas no mundo todo e que também, né, nasceram ali no berço do cinema hegemônico, que é os Estados Unidos. Enfim, tudo isso
foi de novo gestado aí, né? É claro que os formatos digitais, eles acabam... Todo formato acaba, né, influenciando a gente. Por exemplo, né, um exemplo didático disso, antigamente, o chassi, a gente chamava de chassi, o rolo de filme, né, tinha 4 minutos e 16, e uma dízima periódica de duração, o 35 milímetros, né? O chassi de 1000, que durava 10 minutos, era pesadíssimo, quase ninguém usava, e o Super 16 eram 11 minutos. Então, você fazia um plano sequência de, no máximo, 11 minutos, se estivesse filmando com a bitola 16, ou Super 16, ou 4 minutos e 16, se você estivesse filmando com 35. A não ser algumas experiências, tipo Festim Diabólico, do Hitchcock, etc., que criavam a ilusão de um plano sequência, ou seja, de uma cena que não parava mais. Nesse filme, Festim Diabólico, ele acontece numa festa, onde tem um assassinato, e a câmera não para. A ideia é que, né, a história, o filme aconteça em tempo real, sem cortes, e... enfim, isso era feito com alguns truques, que a gente pode falar depois. Hoje, né, com a filmagem digital, por exemplo, você pode fazer um plano de sequência de horas, né? E A Arca Russa, aquele filme do Sukhorov, é talvez o exemplo, né, maior de um filme de longa duração, e isso tem a ver com digital. Né? Eu sei que você está perguntando, provavelmente, dentro do celular, que, enfim, pede outro tipo de dinâmica de imagem, né? Que não um plano sequência, muito provavelmente, né? Uma montagem mais variada, mais agitada, mas, enfim, tudo isso está perfeitamente de acordo também com o cinema comercial hegemônico, que é aí, inclusive, hoje em dia, que se ganha dinheiro, né? Muito mais do que nas salas de cinema. Então, também é comercial pra caramba. A pergunta do Marco Tubra, falando boa noite, e como você vê a inventividade no contexto do cinema atual? Como você percebe o legado do cinema de invenção nos dias de hoje? Eu acho que nós nunca deixamos de lado o cinema de invenção no Brasil. Né? Uma das coisas mais interessantes desse último período, né, que eu acho que se encerrou principalmente em 2018, né, que é esse círculo virtuoso do cinema brasileiro. O cinema brasileiro de invenção estava presente em quase não, mas em todos os festivais internacionais, com destaque, ganhando prêmio, e não era um filme, não, eram vários. Então, e filmes que testavam linguagens, que testam, né? Os filmes estão aí para serem vistos, que exploram linguagens, exploram temas, que falam de diversidade, que trazem um olhar novo e que eram lançados em cartaz também. Né? Claro que o potencial comercial de um filme comercial é um e de um filme de invenção é outro, mas essa cinematografia ela é muito importante para formar, para nos informar, para nos formar e nos informar sobre a nossa cultura, porque, basicamente, né, você importar um formato, que é o formato comercial, tudo bem, você importa, você, né, dialoga com o grande público, que é colonizado, né, desde 1931, a gente tem textos e falas, inclusive da Carmen Santos, nossa grande mulher cineasta, falando, né, que nosso cinema precisa representar nossa cultura, que é potente, que é nossa, única, e que a gente precisa proteger o nosso mercado, né,
do cinema estrangeiro, porque ele vem aqui já pago com tudo, e a gente precisa proteger, inclusive, preservando a produção, né, incentivando a produção brasileira. O cinema de invenção está muito ligado a isso, né? Está muito ligado a explorar uma maneira brasileira de contar e mostrar isso para o público brasileiro. E, para isso, nós precisamos realmente de nos defender, né, da invasão bárbara. Nós temos também a pergunta da Natália. Boa noite, pessoal. Tata, como é ser mulher no cinema hoje e como foi nos anos 80? Você vê a conquista de novos espaços? Boa pergunta. Eu vejo que cada vez mais, né, existem mulheres cineastas, sim. Acho que existe uma consciência muito maior, né, sobre a necessidade do audiovisual ser representativo da sociedade brasileira. O que eu quero dizer com isso? As mulheres são maioria na sociedade brasileira e elas precisam estar representadas de acordo com isso no audiovisual. Né? E por que é importante a gente estar representada? Porque a gente constrói a nossa narrativa, né? A partir de um lugar, de um ponto de vista. Né? A gente tem dados mais ou menos recentes, porque as pesquisas, enfim, a produção de dados é uma necessidade da democracia, né? Porque através dos dados você pode analisar e corrigir as assimetrias. E essa produção de dados está acontecendo, mas de uma maneira mais lenta. Mas um dos dados que a gente tem é que, em 2015, se não me engano, foram lançados apenas 19% de filmes comerciais dirigidos por mulheres. Isso significa, como a gente sabe que tem personagem feminino em todos os filmes lançados, são raros os que não tem, isso significa que alguém que não nós está construindo as nossas imagens, as nossas representações, as nossas histórias, né? Então, esse é um dado. Outro dado é que a gente existe e quer criar também, né? E quer comunicar. Então, realmente é muito importante a gente ter essa consciência e lutar, né, por políticas públicas, mas também por espaços, né, nos canais, nas distribuidoras, para as mulheres que possam, né, trazer, né, e valorizar a produção das mulheres. A diversidade de gênero e raça é uma coisa que é muito importante para que o audiovisual seja potente e representativo, né, da sociedade brasileira. Agora, mesmo, né, a gente hoje com essa consciência, a gente não pode esquecer que a gente está no mercado. Por exemplo, na minha vida, né, eu completei o ano passado 60 anos, só 2 vezes eu fui convidada para dirigir. Todos os filmes que eu realizei, todos os meus trabalhos, eu tenho, né, 6 longas dirigidos, 1 produzido, uma infinidade de curtas e horas e horas e horas de séries de TV. Somente 2 vezes eu fui convidada para dirigir. Alguém que falou, tem um dinheiro aqui, vem fazer. Um deles foi pelo Pedro Vieira, da TV Cultura, quando eu fiz a série Trago Comigo, e o outro foi a Mariângela Jesus, da HBO, que me chamou para dirigir alguns episódios da série Psi. Fora isso, né, carreiras de homens mais jovens vão chegando e vão, né, ganhando orçamentos e vão dirigindo, e nós mulheres com muito... Olha, não sei muito quantas mulheres são chamadas. Olha, tem um projeto incrível, é a tua cara, está aqui. O dinheiro e para você fazer e contribuir criativamente.
Gostaria até de saber assim, quantas mulheres recebem esse convite. E homens a gente sabe, né? Quantos recebem e como, né, os seus projetos são financiados, em geral, mais facilmente do que os nossos. Nesse projeto, inclusive, a gente colocou na segunda-feira, terça-feira, isso no nosso Insta. Nós temos nas aulas, são 3 jovens cineastas que estão dando aula, são o mesmo número de rapazes, e a gente também convidou cineastas para estarem participando e falando, mulheres. Então a gente tem 9 nomes femininos nesse trabalho aqui do projeto do Eliseu. A gente precisa mudar e a gente precisa criar, né, abrir os espaços, né? Quem tem algum precisa abrir os espaços, né, para que os talentos apareçam, né? Eu acabei de fazer uma série, acabei não, a gente acabou o ano passado, mas ela vai ser lançada por causa da pandemia. O lançamento foi adiado, mas ela vai ser lançada agora em 1º de maio no canal Cine Brasil TV, que eu recomendo a vocês porque tem uma programação muito legal. E essa série se chama As Protagonistas, e é uma série de 13 episódios. O argumento é da Caru Alves de Souza, que é minha sócia, minha filha, da Eliana Natividade, do Henrique Figueiredo, e o roteiro aí de mais gente, Josefine Trota, do Pedro Rieira, da Eli e meu. Vários, né? São 13 episódios onde a gente conta a história do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres. Como é que seria a história do Brasil contada do ponto de vista dos indígenas? Como seria, sabe? Como é a história da medicina contada pelo ponto de vista da produção intelectual das mulheres? E, no primeiro momento, né, a primeira tendência é dizer, não tem. Mas, quando você vai olhar, é incrível, sabe? Assim, o que as mulheres fazem, né? O que é Cléo de Verberena, uma mulher que, em 1931, ela... Enfim, as pioneiras, as cineastas pioneiras, elas simplesmente faziam tudo. Elas encontravam as histórias, encontravam dinheiro, encontravam equipe, encontravam elenco, produziam, lançavam e ainda brigavam com o cinema norte-americano e com distribuidores. E ainda tiveram, e assim, fizeram sucesso. A Carmen Santos, ela que era produtora, diretora, a Carmen Santos é um exemplo incrível, né? Ela escolhia tudo. E era uma atriz produtora de enorme sucesso. Ela, e militante do cinema brasileiro, no primeiro congresso do cinema brasileiro, em 1931 ou 32, a Carmen Santos estava lá falando, em prol do cinema brasileiro. E são mulheres que tinham as suas carreiras nas mãos, que fizeram sucesso. Mas o apagamento, o dispositivo de apagamento é tamanho que ninguém lembra. Assim, muitas vezes eu vejo atrizes, né, comentando comigo com uma certa vergonha, algumas globais, né, que acabaram com seu prestígio, conseguindo financiar 1 ou 2 filmes, né, assim, porque também ninguém me chama para ser atriz, apesar... Pô, né, você quer mais empoderamento do que isso, né? E nós somos obrigadas a exercer isso diuturnamente, porque, como eu disse, ninguém vem falar, nossa, tem um dinheirão aqui, uma ideia que eu acho que é a tua cara, vem trabalhar nesse projeto aqui. Isso não acontece, assim, se acontece é muito pouco e dificilmente faz uma carreira, permite, né, que uma mulher tenha uma carreira esperando convites. E essas mulheres todas são exemplo, né, de quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Ainda nesse assunto de mulheres no cinema, a gente recebeu a pergunta da Letícia. Ela fala, boa noite, Tata. Recentemente, uma pesquisa mostrou que nos últimos anos apenas 2% dos filmes dirigidos por mulheres foram dirigidos por mulheres negras.
Na sua opinião, a luta das mulheres por espaço no cinema brasileiro tem espaço também para o cinema negro e cinema LGBTQI+? Tem que ter, né, aquilo que eu estava falando da representatividade da sociedade, né? A sociedade tem que estar representada na sua cultura. Não pode, né, ser só homem branco hétero produzindo de acordo com a sua, né, com o seu ponto de vista. Na Ancine, né, que opera com recursos do Fundo Setorial, criou-se uma comissão de diversidade justamente para lidar com os dados, né, os dados que em geral revelam a exclusão, né, das mulheres, das negras, dos negros, indígenas, e para elaborar políticas públicas. Aí, com o governo Bolsonaro, todas as comissões de diversidade do Brasil foram extintas em todos os órgãos públicos. No entanto, isso não aconteceu na Especine, por exemplo, que é a nossa empresa né, de capital misto da cidade de São Paulo. E, então, tanto no governo federal, né, na época dos governos do PT, quanto nos governos estaduais e municipais, havia editais incentivos enfim, né, a diversidade, com cota, inclusive, né, para cineastas negras e negros e indígenas. Uma boa notícia é que hoje, especificamente hoje, tomou posse como diretora-presidente da SPCine a Viviane Ferreira, que é uma cineasta negra, uma das poucas a realizarem filme de longa-metragem. Né? Então, realmente, né, a história do cinema negro precisa ser contada. A Vivi, né, eu conversei com ela algumas vezes, ela fala, né, bastante, mas ela fala bastante na série, né, essa série, as protagonistas, ela fala do chamado Levante Negro, que é de 2014, e né, quando as cineastas, principalmente as cineastas mulheres negras, elas chegam com uma potência muito grande, reivindicando espaço e obtendo público em canais que não aqueles, né, que já estavam festivais e cinema comercial que já estavam ali determinados, explorando novas mídias, fazendo sucesso, ganhando mostras. Em 2019, se não me engano, teve uma mostra Zósimo Bubu no Festival de Roterdã, com praticamente todas as cineastas negras e cineastas, homens e mulheres negros representativos. E a Vivi, voltando, né, a uma fala muito importante da Vivi, esse levante de 2014 teria sido ocasionado, né, pela geração de cotas, né, que começou em 2008, 2009, então, 2012, 2013, essas pessoas estavam saindo da universidade, cadê meu espaço? Né? E aí, então, o levante para reivindicar esse espaço, e também pelo encontro Zósimo Bubu de cinema, onde uma das pautas de discussão, por exemplo, foi por que não se considera a autoria de cineastas negros que vêm de oficina. Por que é só a universidade quem confere o título de cineasta? Né? E aqueles todos que saíram de oficinas, que tiveram formação né, de outra forma, em outro lugar que não a universidade. E a Especine, desde o início, ela tem ali... ela está sempre divulgando mostras de cinema negro e sempre tratando, né, com os editais, com
principalmente determinando cotas, né, e pontuando positivamente empresas, né, que tenham na sua sociedade pessoas LGBT, mulheres negras, indígenas, etc. E agora, hoje, né, a Vivi toma posse como diretora-presidente, então certamente ela vai tomar alguma atitude. A gente convidou a Vivi para a mostra, ela vai participar do debate que a gente vai ter no dia 16 de abril, e também vamos fazer um podcast com ela. Muito legal, muito legal. E tem também a Adélia Sampaio, né? Aqui tem a Renata Martins, tem enfim, tem, né, um monte de gente muito bacana, assim, tem umas roteiristas muito legais que estão arrebentando por aí. Enfim, a Vivi era diretora da APAN, né? Associação dos Profissionais, presidenta, inclusive, da Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. Ela certamente tem o mapa da mina. Falando da SPCine um pouco também, a gente esteve junto no começo da formação em 2011, foi o ano que o Instituto pediu a salvaguarda do Cine Belas Artes. A gente acabou entrando em contato com o pessoal da SPCine, e uma das coisas em reuniões que foi muito legal, a tomada que houve, foi a ocupação dos céus, né, com salas de cinema. Maravilhoso. De levar o cinema para a periferia, um cinema de qualidade, com salas ótimas. Então, acho que assim, São Paulo realmente tem um cuidado com o cinema, continua mantendo, porque, inclusive, queria te perguntar, se puder, Laís, aqui interromper um pouquinho, perguntar para você, Tata, como é que fica a nossa produção hoje, né? Porque assim, a gente está usando o tema, o cinema de invenção entre os ditos e a ditadura. Uhum. Esse é um tema que a gente propôs há alguns anos atrás, mas que, assim, não aconteceu. Era um projeto que já estava querendo questionar algumas coisas que estavam acontecendo no país e trazer esse olhar para como trabalhar com essas derivas que estavam acontecendo. E aconteceu de a gente conseguir aprovar agora, num momento em que essa fala é tão importante. E eu sei que você também tem uma postura muito legal a respeito disso. Queria que você também falasse um pouco sobre essa questão. A gente tem uma experiência, né, com violência de Estado muito ruim, né, porque a gente tolera a violência de Estado, né? A nossa sociedade aceita a violência, ela naturaliza a violência, né? Um dos grandes indicativos, né, disso é que a gente nunca investigou, apurou, julgou e puniu aqueles que cometeram violência de Estado. A gente vê a tortura como um ato naturalizado na sociedade, né? Porque nunca foi a tortura nunca foi identificada e punida. E, ao contrário, os agentes do Estado que cometeram tortura recebem pensão até hoje. Então, qual é a mensagem que a gente manda para a sociedade? É que nós toleramos a tortura, por exemplo, e a violência de Estado. Né? É a mensagem de que tudo bem, né? Você não vai ser identificado, punido, ok. E o Estado, até hoje, é um dos estados mais violentos, né, que a gente conhece. Eu acabei tematizando isso em 2 filmes, Hoje Eu Trago Comigo, aproximando desse tema, porque eu fiz um filme chamado Hoje, e eu queria trabalhar com conteúdo muito pessoal, que não tinha nada a ver com isso, que era a perda, né, de entes queridos, e
e eu acabei, por conta da adaptação, né, do livro do Fernando Bonassi, A Prova Contrária, acabei me aproximando desse tema e da experiência dessas pessoas é, que não são da minha geração, mas, enfim, que eu acabei tendo que estudar e etc. O Renato Seasca está te parabenizando pela lucidez, falando para você não parar de inventar. E aí, Renato! Que estará com a delícia! gente também. Ele estará com a gente dia 31. Também aqui. Vou aparecer aqui para te ver, Renato. Que legal, muito obrigada. E você também, viu? Não para nunca de inventar, porque a gente precisa muito do teu cinema. Queremos, que lindo, obrigada. A gente teve uma videoaula agora segunda-feira que a Carlota falou sobre os coletivos de cinema, né? Sobre como fazer cinema com coletivos, e que, pela pesquisa dela, ela via que muitas vezes os coletivos são tratados como amadores, e te pergunta como vencer esse preconceito de produzir com coletivos, né? Em vez de uma pessoa somente na autoria. Eu quero saber como é que é, porque assim, desde sempre, eu tenho um sonho que eu não sei se eu vou realizar nessa encarnação, que é ter, sabe, um grupo de cinema, que nem tem grupo de teatro. E eu acho muito legal, sabe? Você tem uma turma que está ali trabalhando com você. Tem um... Esqueci agora o nome de um cineasta de Marsella, que é um pouco assim. Ele, sabe, tem ali aquele grupo da produtora, às vezes o contador é o roteirista, mas também num outro filme pode ser o ator, ou seja, é um grupo, né, que alterna as funções. Eu tenho muita vontade de ter esse grupo criativo, de ficar discutindo o que nós vamos fazer, etc. Né? A única questão é a sobrevivência desse, né, como é que você se subsidia, né, para que isso aconteça. E também tem um outro desafio, né, que eu vejo, porque eu faço uma série onde chama Causando na Rua, já está na segunda temporada num formato e a terceira temporada em outro formato. Mas é uma série com coletivos que atuam criativamente nas ruas. E a questão da autoria, por exemplo, é uma questão muito forte e problemática na nossa sociedade, né? Sei lá, uma música, por exemplo, a gente faz um documentário e quer licenciar uma música que foi produzida por um coletivo. A legislação, ela não aceita, né? Ela aceita se eu coloco o teu nome, o meu, enfim, né? Ana, Priscila, Ana Paula, Letícia, Natália, etc. Agora, se eu coloco coletivo via cultural, não. Até porque, é verdade, nem contrato com ator a gente pode fazer. O ator agora é associado, né, daquela associação, depois ele sai, o coletivo, agora eu estou, depois eu não estou. Então, assim, né, a gente precisa pensar numa legislação que reconheça a autoria também do coletivo e que formas são essas. Porque, realmente, o coletivo, você pode criar uma peça e se a peça é do coletivo via cultural, no ano que vem você sai, como fica, né? Então, realmente são coisas que a gente tem que enfrentar do ponto de vista, né, da autoria, mas também do ponto de vista da sociedade reconhecer, né, essas experiências que estão acontecendo e que têm que estar impregnadas na nossa, né, na nossa nova realidade. A gente tem que enfrentar isso, né? Como é que vai ser? Com essa realidade que a gente está vivendo agora também, acho que cada vez mais ou você parte para o trabalho individual ou você assume o coletivo. Ontem a gente esteve conversando, eu e a Laís, a gente entrevistou a Helena Inês ontem, falando, né, sobre
exatamente esse grupo que eles tinham, que o Eliseu também fazia parte, que era o Sganzella, o Júlio Bressani, que também vai estar com a gente, a Helena, e todos eles produziam, faziam tal, e ela falando o quanto isso fez com que ela fosse também, né, a pessoa que ela é hoje, quer dizer, essa experiência, como é uma coisa que ela traz até hoje, e como ela se sentia segura, e como era bom criar junto. Porque realmente, né, quando a gente fica competindo, a competição ela estimula, mas ela te deixa muito sozinho. A gente aqui está com essa experiência bem atual, né? A Laís é cineasta também, né? Conta para ela dessa experiência que você está tendo agora com o pessoal que te chamou para trabalhar no meio da crise também, porque a gente tem assim essa coisa de vários trabalhos também que acontecem ao mesmo tempo, né? Eu tenho alguns amigos, né, de São Bernardo que estudaram em oficinas também, não foram para a universidade de cinema nem nada, e no ano passado, depois que a pandemia já tinha estourado, resolveram criar uma produtora, me chamaram para fazer parte, né, como editora. E aí, no primeiro momento, eu falei, Guilherme, acho que você tá doido, né, porque acabou de estar vivendo na pandemia, não sei, você acha que esse é o momento, né? E aí ele falou, sim, eu acho que justamente esse é o momento, assim, o momento que mais tem que ter. A gente ficou falando sobre isso, né? Sobre criar nesses momentos onde parece que não é possível. E às vezes, e é daí, né? Assim, acho que é isso mesmo. Quando começou a discussão da Lei Aldir Blanc, né? Uma das coisas que eu pensava era, poxa, você imagina que potência, né? A gente tem no Brasil artistas pensando sobre esse momento, a gente vai sair na vanguarda, né, do mundo. E é maravilhoso mesmo, né? Acho que é isso. Tem que experimentar e tem que trazer essa discussão, né, da produção coletiva para a sociedade. A gente precisa fazer essa discussão. Fora que é realmente, né? Acho que você está dizendo isso, a Helena Inês disse isso, né? A experiência do grupo que depois se condensou na Bel Air, né, como uma experiência coletiva, criativa. Poxa, olha as obras, né, que saíram daí, sim. Que coisa maravilhosa. Para a gente ir fechando, eu recebi mais algumas perguntas aqui no celular. Uma delas é sobre essa dificuldade de incentivos e verbas nesse momento. Qual o caminho que você vê para jovens cineastas entrarem nesse mercado e poderem sobreviver dele? Essa pergunta que a Ana Paula enviou aqui. Assim, eu não sei, né? Eu não tenho resposta. O que eu sei é que existe o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que tem milhões ali parados, completamente parados, de um dinheiro oriundo da própria atividade e que precisa ser distribuído só para atividade. Assim, está na lei, né? Um dinheiro que não pode ser usado para outra coisa a não ser para atividade. A gente tem que retomar, né, esses recursos. É muito dinheiro e é dinheiro que, inclusive, tem que incentivar o surgimento, né, de novos talentos. Então, acho que a militância é um dos caminhos, porque sem ela, né, a solução individual assim acho que não vai funcionar. Por outro lado, né, se né, o financiamento público está paralisado por pura sacanagem, porque dinheiro existe, o que tem acontecido, né, que a gente não pode deixar de dizer, é que o streaming, principalmente na pandemia, foi um dos setores que mais lucrou, né, porque nunca se consumiu tanto audiovisual. Né? E, aliás, o Fundo Setorial do Audiovisual, os recursos do fundo, uma parte significativa dele vem das empresas que carregam conteúdo audiovisual em qualquer mídia, no celular, na internet, enfim, né? Tudo.
Então, e a gente sabe o quanto, a gente não sabe o quanto justamente porque é um mercado que não está regulado e não tem que prestar contas à sociedade brasileira do quanto eles faturam e quanto recolhem de imposto, direitinho. Então, o que a gente quer é isso, é abrir essa caixa preta aí e ver, né, o que está acontecendo, quando está faturando e que se deixam uma parte do recurso aqui no Brasil, né? Mas é um mercado que tá rolando também, né? Criar conteúdos para a internet é uma possibilidade, né? Propor conteúdos para as plataformas de streaming também é uma possibilidade, que, né, também estão buscando diversidade e renovação. Agora, né, nessa selvageria que está aí, poucos terão chance. Né? A gente realmente precisa de políticas públicas que permitam a renovação e o interesse das novas gerações. Eu queria aproveitar, pegando essa coisa, né, dessa última pergunta, de como se estabelecer e sobreviver disso, a gente recebeu o Walter Regi, que é um cineasta novo, assim, também. Ele deu uma aula, assim, magnífica, que está no nosso YouTube, e ele fala muito sobre isso, assim, também. Ele fez um curta e foi chamado para exibir no Canadá, e aí ele falou, não, eu vou, de qualquer maneira eu vou. E aí ele moveu tudo que dava, conseguiu ir para o Canadá, fez um longa e conseguiu exibir. E ele fala também dessa importância de conseguir exibir, e ele dá os meios para isso, assim. Ele tem o espaço que ele trabalha, ele chama de home office de favela, e então todo o conhecimento que ele adquiriu, ele leva para lá e divide com o pessoal da região onde ele mora, e incentiva e produz. E então acho que só pegando assim o gancho para dar essa dica para o pessoal conhecer ele, assim, que acho que tem bastante dica nesse sentido. Essa aula dele está no nosso YouTube, da Via Cultural. Está lá como Walter Regi, Walter com V. É muito legal vocês trazerem também, né, experiências novas, para, enfim, né, que a gente não conhece, para conhecermos. A proposta do projeto é a mesclagem mesmo. A gente tá com 3 gerações de produtores culturais, 3 gerações de cineastas, 3 gerações de diretores de arte. Então, é para mesclar mesmo e propor um diálogo para que a gente construa junto um cinema daqui para frente, venha o que vier, e estando onde a gente estiver. Conta comigo. Eu adoro a Tangerina, eu leio sempre, acompanho. Parabéns pelo trabalho da sua filha também. Ai, obrigada. Pois é, tá agora, eu não sei se ainda tá ou se foi só um dia no festival, o primeiro BH, Festival de Direitos Humanos do Instituto Vladimir Herzog. Teve uma exibição especial, o Bagdá, né? Meu nome é Bagdá, né? Ganhou o prêmio no Festival de Berlim o ano passado, que foi o último festival antes da pandemia. E o filme está circulando o mundo e esperando o momento aqui de ser lançado, né, no Brasil. Loucura. Que vamos finalizando, obrigada. Então, assim, se você quiser deixar um recado, uma mensagem final para a gente fechar agora. Quero sim, olha, eu fiquei muito feliz com o convite, com o tema. Acho que né, o que move é a inspiração, né? A gente quer, evidentemente, e precisa viver né, da nossa arte, dessa inspiração, mas é o primeiro, né? Assim, sem ela, a gente não caminha. Então, acho que inspirem-se, né? Vamos nos inspirar uns aos outros também, porque é o que importa, né? E nos apoiar também e saber, né, que o artista precisa viver da sua arte, né, para poder se aprofundar, evoluir e trocar com a sociedade, né? É o que a gente tem de melhor, né, oferecer.
Um prazer, viu, com a conversa, de todos, a participação de vocês, perguntas deliciosas de responder. E foi um prazer para mim estar com vocês. Muito obrigada, a gente que agradece. E para quem está assistindo, pode conferir a nossa programação na nossa página do Instagram, @Instituto Via Cultural. Toda quarta-feira a gente vai ter esses encontros ao vivo, de noite. A gente ainda vai ter o Murilo Pasta, o Renato, que falou aqui com a gente, o Marcelo Rubens Paiva, a Eliane Café e a Carla Café. E toda segunda-feira são aulas gravadas, que vão para o YouTube às 19h. E às sextas-feiras, se eu não me engano, 19 ou 20, que eu estou meio confusa com o horário, nossos podcasts. O próximo agora é com a Helena Inês. Então, obrigada a todo mundo que participou. Super obrigada, Tata, pela presença aqui com a gente, pela sua fala, o carinho. E assim, só agradecer a sua participação no nosso Cinema de Invenção. Boa noite. E vamos conversando, porque tem muita coisa para se fazer junto e realmente você é uma pessoa que a gente quer ter perto. Que delícia! Muito prazer, estamos juntos. Quero estar perto de vocês também, e desse projeto tão lindo. Obrigada, boa noite. Boa noite para todo mundo.